Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais um devocional, mais um culto no lar, com a palavra, com a oração, para juntos adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Feliz pelas vossas vidas, que Deus continue abençoando a cada irmão, cada jovem, cada criança, em nome de Jesus. E nós estamos continuando, o texto de Êxodo. Hoje vamos fechar o capítulo, se Deus quiser, estamos fechando o capítulo 18 de Êxodo, Quem deve estar ao meu lado? Que tipo de pessoas nós devemos escolher para estar ao nosso lado? De Deus, um guerreiro valente, já contou muitas vitórias. Silva Santos, em nome de Jesus já fez prodígio, é um profeta destemido, é bonita a sua história. Mesmo sendo o vaso escolhido, foi embarrado, foi ferido, sua palavra não agradava muita gente, contra o pecado era valente, Deus mandou e ele falou. Então se repete a mesma história, mata esse profeta agora, e ele se refugiou. Ferido ele está lá na caverna, e alguém morre, porque o profeta alguém calou. Deus está procurando um homem, eita Deus, com quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama, meu Deus, ninguém vai matar você. Se alimenta e siga em frente, profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Não entendo porque oramos tanto para que Deus levante vaso, e quando Deus levanta, alguém quer tirar-lhe a vida. Eita, é assim mesmo. Meu Deus, quantos profetas já morreram, e tem muitos precisando que alguém sare suas feridas. Hoje está faltando vaso, está sobrando mercenário, e Deus não suporta mais. Deus procura um homem sincero, e se preciso perde a vida, mas o que Deus manda faz. Cadê? Onde estão os 7.000 que não se corromperam e nem tem medo de morrer? Mesmo que a cabeça role, fala a verdade, doe quem doer. Eita, Deus está procurando um homem, eita Deus, com quem possa contar. Deus procura uma mulher, olha aí, uma criança, para que ele possa usar. Meu Deus, sai da caverna, Deus te chama, ninguém vai matar você. Se alimenta, siga em frente, profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Cante comigo. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Meu Deus, é um homem. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama, ninguém vai matar você. Se alimenta, siga em frente, profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Se alimenta, siga em frente, profeta, tem muita gente
que precisa ouvir você. Eita Deus, vamos lá. Deus está procurando. Ele sabe, essa é uma ideia poética, ele sabe, ele conhece, mas é uma ênfase. Ele está procurando um homem com quem possa contar. Lá em Jeremias 5, diz que se procurasse até de dia, não encontraria nas praças, não tinha homem sincero. Eita, meus irmãos, nós estamos enfrentando essa crise, mas Deus ainda tem homens sinceros. Vamos lá, 18, 22 em diante. 21, começa do 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles, por maiorias de 1000, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir assim, todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram todo o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés seu sogro, o qual se foi à sua terra. Muito bem, muito bem. Nós podemos analisar, eu estou falando sobre homens que podem estar ao nosso lado. Isso no geral, mulheres, no trabalho, na empresa, na casa. E o próprio Jétro, ele dá as qualificações, o caráter. Nós já falamos, a qualificação, o preparo é muito importante. Um curso superior, ninguém despreza isso. Ninguém despreza isso. Um curso superior, um curso acadêmico, uma preparação, é muito importante. Agora, não é somente isso que qualifica uma pessoa para a obra. Não é somente isso. O apóstolo São Paulo, ele vai lá em 1 Coríntios 4, ele diz, requer-se dos seus dispenseiros que sejam fiéis. E nós estamos falando aqui dessas qualidades que elas são imprescindíveis, necessárias para os homens de Deus, em especial para aqueles que vão servir. Nós já falamos a primeira, que é capazes, o termo aí hebraico raio. Nós falamos temente, iaré, né? É reverente, que tem medo de pecar, esse é o sentido. E nós também falamos ontem sobre esse sane. Sane aí, ontem eu acho que eu não falei, é odiar. Sane é odiar, ou seja, ele está dizendo que odeia o suborno, não é isso? Veja aí o 21, o finalzinho. Homens que odeiam o suborno, né? Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Que aborreçam a avareza. Aí você tem aí betsar, lucro injusto, lucro adquirido à força, lucro adquirido com politicagem. Eita, rapaz. Lucro, às vezes, não é pecado você receber um sustento para o seu ministério. Está lá em Mateus 10. Vê aí o 9 e 10 de Mateus. Mateus 10. A Bíblia diz digno. Se não for o 10 é o 8. 10, 8. Digno é o trabalhador do seu salário. Ali a palavra, na verdade, é o do sustento. É isso? Como é que diz? De graça receber, de graça. Não, é o 8, é o 10. Esse então. É o 10. O 8. Curar os enfermos, livrar os leprosos. Ah, não. O 10 é nem alforjes para o caminho. Então é o 9. Vamos lá. Não possuais nem ouro. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Começa do 8, pode ler. Verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes,
de graça dai. Pode ir. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem túnicas, nem sandálias, nem bordão, que é digno, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Aí a palavra alimento, ela tem vários sentidos, ok? Vários sentidos. Então, observem que Moisés, ele está deixando claro que um líder, o texto está deixando claro que um líder, ele pode receber para o seu sustento. O apóstolo São Paulo disse que quem prega o espiritual também recebe o material. Agora, procurar ser avarento, dominado por essa expressão aí, betzar do hebraico, tentar ganhar lucro pelo suborno, pela força, pela mentira, aí está totalmente errado. Aí está totalmente fora dos padrões de Deus. Totalmente fora dos padrões de Deus. Então nós devemos atentar seriamente para essa particularidade que a palavra de Deus, ela está aqui nos falando. Isso é muito sério, isso é muito grave. É muito sério. Então, o apóstolo São Paulo, aliás, o Moisés, aqui no conselho que ele recebe de Jetro, está mostrando essa qualidade que um homem de Deus, ele não pode usar dessa politicagem para se beneficiar, para beneficiar a sua família. Ele tem que abominar. Ele não pode receber benefícios de políticos para si. É claro que um pastor, ele pode usar, porque assim como o prefeito, o governo foi eleito pelo povo para servir, ele pode pedir em favor do povo, mas ele não pode se valer da sua prerrogativa de ministro para tirar vantagens nesses particulares. Não é procedimento de um homem de Deus. Pastor Zé, o senhor quer ser perfeito? O senhor quer ser melhor que os outros? Não. Eu só estou mostrando o caráter de um homem de Deus. Se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos comprometer a liderança, a credibilidade que o povo tem em nós. Então, um homem de Deus, ele tem que aborrecer esse lucro ganho com vantagens em nome da fé, em nome da espiritualidade. Um exemplo bem clássico que nós temos está em 2 Reis 5. O Naamã, ele foi buscar a cura. Eliseu, pelo poder de Deus, ele recebeu a cura. Mas ele queria dar algum bem, algum dinheiro, em reconhecimento àquilo que Eliseu fez. Mas Eliseu não recebe 1 centavo. Por quê? Porque ele sabia claramente que o Naamã depois poderia ligar o episódio da fé com o dinheiro. Então ele não recebe de maneira alguma. Outra prova bem clara está no capítulo 8. Enquanto que no capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que o povo vendia as propriedades, no capítulo 5, vendia as propriedades e traziam para o povo, aos pés dos apóstolos, vendiam os seus bens e traziam aos apóstolos. Você veja que não há rejeição, porque havia uma administração. Agora no 8, quando o Simão olha e diz, eu quero esse bem, eu quero comprar isso aqui, ele diz, o teu dinheiro fica para ti e tu não tem parte nesse ministério. Teu coração não é puro. Então, quem vive de suborno, quem vive só atrás de dinheiro, trabalhar por dinheiro na obra de Deus, eu estou dizendo que é digno de receber o seu salário quem trabalha e quem ama a obra de Deus. Agora, querer fazer a obra de Deus já pensando em dinheiro, não é de Deus. Não é de Deus. Em primeiro lugar, o que deve falar forte no seu coração é o chamado. E chamado, vocação, não requer dinheiro. O dinheiro pode vir depois como uma consequência, mas em primeiro lugar tem que vir o chamado. Se você trabalhar só por dinheiro, você está simplesmente entrando para o ministério, para um cargo, para uma função, para se dar bem na vida. Porque vamos analisar, se você foi enviado para um local e não tiver o sustento, como muitos pastores antigamente eram enviados. Hoje tem pastores que estão percebendo, têm o seu sustento, mas muitos começaram essa obra aqui sem nenhum sustento. E aí o próprio Jetro, ele está dizendo aqui, não pode ser dominado pela avareza. Melfi Henry, ele diz o seguinte, escolham homens que tenham bom senso,
Escolham homens que, na verdade, não sejam dominados pela ambição do poder e da avareza, porque quem é louco pelo dinheiro é louco pelo poder. Quem tem desejo desenfreado pela riqueza, como diz o apóstolo São Paulo, vai cair em muitas ciladas do diabo. Então a tua vocação deve falar mais alto. O teu ministério, o teu chamado deve falar mais alto. Então, escolha esses homens que tenham essa postura, essa qualidade, esse caráter. E é muito interessante que quando você analisa essa questão, ele diz assim, homens tementes a Deus. E eu falei isso ontem aqui do Iaré. Esse temente a Deus é que um homem de Deus ele pode estar sozinho, ele pode resolver algo em secreto com alguém, mas ele nunca vai usar de políticas sujas. Ele nunca vai ludibriar, ele nunca vai enganar, ele nunca vai tentar fazer o mal, ainda que esteja sozinho, porque ele tem temor de Deus. Quem não tem temor de Deus, quer seja na presença de alguém ou sozinho, ele vai fazer a politicagem dele, ele vai usar de manobras, ele vai usar de erros. Ok? Então, muito cuidado. E aí nós vamos fechar esse capítulo com algo muito interessante, que é o 23. Vamos lá, verso 23. De Êxodo 18. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Então veja bem, depois que o Jetro aconselha Moisés, eu vou finalizar com isso aqui, é muito bonito isso aqui. Depois que ele dá todo o conselho, veja bem, o conselho que Jetro dá, depois que ele dá todo o conselho, ele diz, olha, eu estou dando esse conselho. Veja que não havia nada de erro, não havia nada de imperfeito no conselho de Jetro. Era um conselho sábio. Só que aqui vem o mais importante, de quem nós devemos ouvir conselhos. Porque às vezes tem irmão na igreja que quer aconselhar a gente, mas não ora, não lê Bíblia, a vida é toda desmantelada. Conselho só é bom de quem tem comunhão com Deus. Conselho só é bom de quem é orientado por Deus. Olha quem é que vai aconselhar Moisés: Jetro. E olha a sabedoria de Jetro, porque tem irmão que é como Aitofel. Se ele der um conselho e a pessoa não aceitar o conselho dele, muda de igreja. Lá esse foi se matar. Ele deu o conselho, aí não aceitou, ele pegou e se matou, se suicidou, porque rejeitaram o conselho dele. Tem irmã que se zanga se a pessoa não aceitar o conselho dela. Ainda tem delas que assim, não aceitar o conselho e se aconselhar e aí falar, fica emburrada. Tempos, meses, anos. Rapaz, tem coisa, meu irmão. Fica emburrado. Pronto, olha como é lindo uma pessoa sábia. Moisés recebe o conselho e Jetro, depois que termina de dar o conselho, ele diz: olha, Moisés, eu te dei esse conselho, mas ora ao teu Deus e ele te dirá o que você deve fazer. Entenderam como é as coisas? Olha um homem espiritual. Um homem espiritual, ele não impõe conselho para ninguém. Um homem espiritual não força a pessoa a receber o conselho dele. Ainda tem deles que dão um conselho e diz assim: pastor, diz lá no microfone que foi eu que dei esse conselho, viu? Ou seja, quer glória. Quer glória. Então, de quem eu devo receber conselho? Quem deve me orientar? Você se lembra que quando Jesus cura, está lá no capítulo 9, né? Ele cura aquele cego, aí os judeus perguntam para ele: quem foi que te curou? Ele disse: Jesus. E ele vai de novo: rapaz, mas como foi? Rapaz, eu já disse. Vocês querem seguir o homem? Aí ele diz assim: olha, Deus não ouve a pecador. E ele começou a dar uma aula de teologia. Aí os homens disseram assim: quem é tu para ensinar nós? Tu todo em pecado e vai querer ensinar nós? Mas um homem cego, que havia sido cego, estava correto. Quem estava sujo eram os escribas e fariseus. Então fica aqui essa palavra: não ouça conselho de qualquer pessoa. Você tem que saber se a pessoa que está lhe aconselhando tem caráter, tem história, tem resultado. Não adianta eu aconselhar um empresário se eu sou falido. Não adianta eu ir aconselhar um empresário se eu nunca deu certo nada em minha vida, na vida de empresa. Está entendendo as coisas?
E outra coisa, o teu conselho é apenas um conselho. Não force ninguém a receber seu conselho. Não pense que o teu conselho é melhor. Se você der um conselho, der uma orientação, então diga assim, ó, Deus, Ele é o teu Deus, olha a Ele e Ele vai te orientar e Ele vai te dar a vitória. Veja aí Provérbios 9:9 e a gente encerra. Essa expressão, chefe de 1000, de 100, de 50, era para a tribo, não era isolado. O chefe da tribo, ali, cada um, porque Moisés vai criar tribunais superiores, inferiores, e aí ele vai estabelecer conforme o conselho de Jetro. Vamos lá. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Um conselho de um sábio para o outro sábio. Um conselho de Jetro para Moisés. Moisés ficou mais sábio com o conselho de Jetro. Vai. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, às vezes você fala com o sábio e ele se torna mais sábio. Agora fala para o tolo. Fala para o tolo. Quando uma pessoa diz, eu não preciso de conselho de ninguém, ele é tolo, ele não sabe da verdade. Agora, também a pessoa que dá um conselho que ela for sábia, ela não vai impor, ela não vai querer que a pessoa engula aquela orientação e faça do jeito que ela está mandando. Ela diz, olha, é só um conselho. Se Deus determinar, eu vou fazer. Se não, pronto. Então, quem você deve escolher? Escolha homens capazes, homens temente a Deus, homens de verdade. Eu já falei deles aqui ontem, emet, fidelidade, mas escolham homens que não sejam loucos por dinheiro, louco por posição. Esses sempre vão dar problema. Olha, todos os homens que são loucos por dinheiro, loucos por posição, loucos pelo poder, eles vão te dar problema. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para chegar ao poder. Ele vai puxar teu tapete, ele vai inventar história, ele nunca vai ficar do teu lado, ele está ali só para tirar vantagem, ele está de olho, na hora que você falhar alguma coisa, ele se levanta, porque é covarde. Muito cuidado, que Deus te abençoe. Pai querido, Pai santo, obrigado pela vida dos teus filhos. Dai-nos uma manhã feliz, abençoada, e que os teus servos sejam orientados pela tua palavra. Saibam pela orientação divina escolher as pessoas certas para estarem ao seu lado, no trabalho, em casa, na empresa, na igreja, em qualquer função. Senhor Deus, coloca pessoas boas, verdadeiras, justas, fiéis ao nosso lado, para que caminhem conosco até chegarmos nas mansões celestiais. Ser com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia.